mostrando o meu cultivo de kefir de água. Eu estou aí com um pote já fermentado de kefir, ele está com 1 litro e a cultura se multiplicou e agora eu vou aumentar esse volume de fermentação. Esse líquido eu não vou saborizar, eu simplesmente vou transferir para essa garrafa de plástico que eu estou mostrando, que ela é uma garrafa sifão, ela tem o fundo ali pentaloide, é uma garrafa que suporta pressão. Então eu posso colocar o líquido do kefir nessa garrafa e deixar fora da geladeira e depois resolver o que eu vou fazer com ele ou mesmo tomá-lo assim. Então eu estou coando, dá para ver a minha cultura de kefir, os grãos estão bem definidos e se multiplicou bastante, pois a onda de frio aqui em Minas passou e as temperaturas voltaram a ficar mais altas, então eu notei que a fermentação está mais intensa. Esse fermentado estava com um mix de açúcar, uma mistura de açúcar meio a meio, metade de açúcar cristal e metade de mascavo. No meu grupo do Telegram eu postei lá que eu estou utilizando a mesma marca de açúcar, mas agora é um lote diferente, então eu acho que olhando a cor parece estar diferente. Então eu vou preparar e vou guardar esse líquido que está mais claro, talvez para fazer uma receita, mas ainda não sei. Então eu estou transferindo para a garrafa. Um funil ajudaria bastante para poder fazer essa transferência, mas na jarra também devagar dá para transferir. E eu observo que ao despejar o líquido na garrafa forma bastante espuma. Uma característica desse açúcar mascavo que eu estou utilizando é isso, ele forma espuma. É natural dele. Alguns açúcares mascavos não vão formar, alguns açúcares mascavos vão ter uma quantidade de sais bem maiores, pois tudo isso varia conforme aí o processo de produção e também a safra da cana. Então nessa garrafa eu fecho, o adequado é fechar bem, então depois com as duas mãos eu termino de fechar a garrafa e eu estou aí com a cultura do kefir. Essa cultura eu não lavo ela, eu simplesmente dei umas batidinhas ali para poder escorrer o líquido que estava nela. Eu estou utilizando água do filtro de barro, tá aí o filtro de barro. E agora eu vou colocar 1,5 litro de água naquele pote de vidro. Então demora até tirar esse 1,5 litro de água do filtro de barro. Então eu vou cortar o vídeo e já vou voltar aí com o pote limpo. Eu simplesmente lavei com água e sabão, enxuguei bem, peguei a água do filtro de barro, coloquei no pote de vidro. Os grãos estão ali, eu coloquei a tampa do pote na peneira para poder evitar que qualquer coisa passe por ali, já que eu estou num ambiente de cozinha doméstica, então pode ser que um mosquitinho de banana, alguma coisa do tipo, então é bom a gente tomar esse cuidado de sempre cobrir a nossa cultura de kefir para evitar que quando a gente não está olhando uma poeirinha ou uma moscazinha que a gente não consiga ver tenha acesso à nossa cultura de kefir. Para esse 1,5 litro de água, eu coloquei 3 colheres de açúcar cristal e vou colocar 3 colheres de açúcar mascavo, da mesma marca que eu estava utilizando, mas um lote diferente. Lá no meu grupo do Telegram eu postei a foto da marca desse açúcar mascavo, então o link vai estar na descrição do vídeo, quem tiver interesse ou curiosidade. E depois eu dissolvi esse açúcar. Como foram 6 colheres de açúcar, eu vou adicionar 6 colheres de grãos de kefir. No vídeo aí vai dar para ver que tem um pouco a mais. Como eu estou aumentando o volume, quero que a minha cultura se multiplique, eu vou adicionar toda essa quantidade de grãos. Mas mesmo assim eu meço para poder ter uma noção da próxima vez que eu coar, saber se multiplicou ou não, porque às vezes no olho, olhando ou tirando uma foto, a gente não tem muita noção de quantidade. Então eu meço as 6 colheres, mas eu vou utilizar todos esses grãos aí para poder fermentar. A meta o meu objetivo agora é chegar aí a 2 litros de fermentado para poder testar algumas receitas. Então eu com 2 litros eu consigo separar um pouquinho de grãos para ter ali como segurança e testar umas receitas diferentes, como caldo de cana, direto aí nos grãos do kefir. Então eu coloquei a tampa, deixei ela semi-desrosqueada e vou deixar aí fermentar por 24 horas. Posso talvez deixar por 48 horas, mas como voltou o calor aqui, eu deixo por 24 e tá aí a fermentação.